Sejam muito bem-vindos ao Descobrindo a Bíblia, esse canal que é para você que deseja aprender mais da Palavra de Deus. E hoje eu tenho um tema mais voltado para os jovens. Esse tema aqui vai dar o que falar. Sim, nós vamos falar sobre alguns comportamentos aí da juventude e um conselho da minha parte, que já vivi algumas coisas nessa terra e que desejo compartilhar a minha experiência com você. Sim, nós vamos falar sobre masturbação, cobiça, sexo antes do casamento e tudo mais. Bora pro vídeo aí, sem delongas, vamos pra cima, fica no vídeo até o final. Antes de falar um pouco sobre o que a Bíblia diz a respeito, eu quero já te falar uma forma assim muito objetiva. Primeiramente, masturbação é pecado? Bom, primeira coisa, vamos analisar o que é pecado. Então, o que é o pecado, né? Pecado é sair do alvo, é errar o alvo. O pecado aqui, eu tô lendo e tô já resumindo para você, ele é algo que se relaciona à ação de desobedecer uma vontade. No caso é quando você desobedece a Deus. Nós vamos fazer um vídeo só sobre o pecado, mas de forma bem objetiva, pecar é desobedecer a vontade de Deus, os princípios de Deus e suas leis divinas. Então, a pergunta é: masturbação é pecado? Bom, masturbação é pecado, e vou te dizer que é pecado, porque ela foge dos princípios de Deus. E por que foge dos princípios de Deus? Porque Deus, ele forma o homem, e quando ele forma o homem, ele diz o seguinte: não é bom que o homem viva só, far-lhe-ei uma adjuntora. E ali Deus, na natureza do homem, ele nos presenteou. Deus nos deu um presente. Cara, qual é o presente que Deus nos deu? O sexo. O sexo é um presente. O desejo, né, por se relacionar sexualmente, o ato ali do sexo ali entre um casal ali é algo muito, muito top. Deus presenteou o homem, a mulher. Você pode pesquisar aí os benefícios que o sexo traz para os homens. Ele é bom para o sangue, ele é bom para o cérebro, ele é bom para o coração, ele é bom para as emoções, ele é bom para vários sentidos. Ele é um remédio para o corpo físico e para a alma do homem e da mulher. Ele é top. O sexo não é só para procriar, o sexo não foi feito, não. O sexo ele foi para trazer, sim, através de um resultado, a proliferação, ali fazer e construir uma família, nascer filhos, mas ali ele tem um objetivo ali de prazer, de presente de Deus para o homem. Então, quando eu me masturbo aí, jovem, quando eu vou ali e me masturbo, eu estou quebrando um princípio, que é o princípio de que aquilo foi criado para ser juntado entre o homem e uma mulher. A palavra homem e a palavra mulher vem da raiz hebraico ish e ishá, que traz dois elementos ali, côncavo e convexo, de algo que se encaixa. O homem e a mulher se encaixa. Deus fez o homem e a mulher para se encaixar e a relação deles ser uma relação de encaixe correta, objetiva. Então, entendendo a compreensão de que o sexo foi feito entre um homem, foi feito por Deus para o homem e uma mulher se encaixar, eu entendo que o sexo ele só é sexo quando ele é consumado entre um casal, entre um homem e uma mulher. Então, se eu utilizo elementos que fazem com que eu tenha prazer fora desse princípio, eu estou saindo do princípio divino. Então, jovens, homens e mulheres, meninos e meninas, não é legal, não é Deus, não é bacana você se masturbar. Porque, eu sei que geneticamente há um campo aberto na ciência, né? Mas se você analisar muito bem e fazer algumas pesquisas, a masturbação não é muito saudável para a saúde.
pessoas que se masturbam excessivamente, muito, podem ter problemas de ejaculação precoce na velhice, podem ter problemas de elasticidade ali nos órgãos. Então, além da compreensão bíblica de que o sexo ele deve ser feito e consumado entre um homem e uma mulher no seu tempo, no seu momento, ele também, eu entendo que fazer isso, saindo desses princípios e me masturbando, isso pode acarretar também problemas de saúde para mim no futuro. Então, gente, não é legal se masturbar, não é bacana fazer isso e também não é saudável para o corpo físico. E por que, Timóteo, que sexo antes do casamento é pecado? Porque vamos para a lei de Deus, para o princípio da lei. Para você ter uma ideia, na compreensão cultural, sempre os homens se relacionavam depois do matrimônio. Para você ter uma ideia, na época de Jesus, os homens se relacionavam depois do matrimônio. Só era ali, após o matrimônio, que se havia o casamento. E nesse casamento, era que nas núpcias, eles se relacionavam sexualmente. Então, sexo no casamento e depois do casamento não é nada também religioso. Sim, tem princípios bíblicos para tal, mas é algo que vai muito além desses princípios bíblicos. Começa logo no padrão da cultura, nas leis, e a própria Bíblia nos impele a obedecer às leis de Deus, e obedecendo às leis de Deus, obedecendo também às leis dos homens. Então, gente, é importante que no sexo você tenha um compromisso ativo de se casar, de aliançar a sua vida, o seu coração, a sua alma, todo o seu ser, os seus pensamentos com o seu cônjuge. Então é errado se relacionar antes do casamento, porque ali você está quebrando vários princípios para a sua vida. E Deus não preparou e não estruturou o seu projeto assim. Veja bem, por exemplo, você pode ver alguns versículos na Bíblia que fazem, eu anotei alguns versículos aqui, por exemplo, lá em Atos 15, 29, que Deus ele dá uma orientação para a gente se abster de carnes sacrificadas aos ídolos, sangue, animais estrangulados e a imoralidade sexual, que aquilo ali no grego traz a ideia de uma profanação sem um compromisso ativo, que era uma ideia da forma com que na cultura grega e na cultura dos povos passados, eles se relacionavam sem um compromisso matrimonial. Então Deus ali, ele orienta a sua igreja para que fique fora. E aí ele diz assim, vocês ficarão bem se evitarem essas coisas, que tudo lhes vá bem. Vemos lá em Hebreus 13:4, né, que diz: venerado seja entre vós o matrimônio e o leito sem mancha, sem mácula e tudo mais, que numa outra tradução nós temos a ideia e a compreensão que o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Veja também lá em 1 Coríntios capítulo 7, né, quanto aos assuntos sobre os quais vos escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da sua natureza, cada um deve ter a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Temos em Efésios, temos em Coríntios lá, né? Por exemplo, em Efésios 5:5, porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra, que tem herança e terá no reino de Cristo, o reino de Deus. Gente, a primeira coisa que eu faço aqui e ratifico aqui neste vídeo é que, primeiro, a compreensão do que é o sexo. O sexo, ele foi um presente de Deus, é uma necessidade fisiológica da nossa natureza, ela é benéfica para vários elementos do nosso corpo físico, da nossa alma, do nosso espírito, e, de fato, ela é um presente de Deus para vários propósitos, mas Deus formou e fez, e nos deu esse presente para que ele fosse consumado entre um homem e uma mulher, no matrimônio e no momento ali que finda e que inicia o ciclo de vida de um relacionamento. Então, fazer isso por outras vias é errado, é fugir dos padrões de Deus, e fugir dos padrões de Deus é pecado, seja masturbação ou seja qualquer outro elemento ou qualquer outra coisa que faça, de certa forma, esse caminho do sexo. E entendo que nas leis divinas, na cultura da história e nas leis de Deus, o matrimônio é
a supremacia de uma família, onde ali um homem e uma mulher se juntam para ser um só. Nós entendemos que o homem, quando se junta com uma mulher, não são dois, são um só. E esse é o propósito de Deus. Então, sexo antes do casamento é trazer e quebrar princípios. Quem quebra princípios comete erros, e esses erros podem ser como pecado. O pecado é mudar o alvo, sair do foco, quebrar os princípios de Deus. O meu conselho é: espere o tempo, assim como vem o ontem, o hoje e o amanhã. E eu sou prova viva disso, de que já vivi tantas coisas, e eu posso hoje dizer para vocês: gente, não vale a pena quebrar os princípios divinos. Quebre. Não devo quebrar, eu devo seguir. Eu devo caminhar, eu devo olhar para esses princípios, porque deles procedem as bênçãos de Deus. Gente, como teve o ontem e o hoje e o amanhã será depois, tempo no Cronos, passado, presente, futuro, primavera, outono, verão, cada coisa no seu elemento na criação tem um tempo, tem uma fase. Salomão lá em Eclesiastes 3, ele fala muito sobre isso, que há tempo determinado para todas as coisas no universo, na criação, nos sistemas. Deus criou princípios de tempo. Uma coisa vem antes da outra. O 2 vem depois do 1. Há uma sequência, há um tempo, há algo que Deus estabeleceu para a nossa criação. Isso se chama Cronos, o tempo, porque Deus está acima do Cronos. Deus, ele não é ontem, nem hoje, nem amanhã, ele se permanece. O tempo é uma matéria para os homens. Opa, até bati no microfone aqui. O tempo é uma matéria para os homens, e essa matéria, ela tem que ser respeitada no seu tempo, no seu momento. Então, jovem, espera o tempo de Deus para a sua vida, porque você será muito abençoado por isso. Gente, é pecado? É pecado. Se masturbar é pecado. Sexo antes do casamento é pecado. Não quebre os princípios divinos e receba a bênção de Deus para você. Muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Eu quero te agradecer por essa oportunidade. Não se esqueça de deixar o seu like, hein? Pelo amor de Deus, hein? Deixa o seu like aí, caramba. Deixa o seu like, se inscreve no nosso canal. Tamo juntos, e não se esqueça de toda segunda-feira o Segundou com Descobrindo a Bíblia, onde eu tenho certeza que Deus terá uma palavra para o seu coração. Tamo juntos!